sistema só possui uma solução, não é? Quer dizer, quais números somados dão 10, que diminuídos dão 4? A dupla 7 e 3 nessa ordem. Tá? É uma solução só. E aí o sistema, quando ele é possível determinado, a gente costuma abreviá-lo por essas três letras aqui, SPD. Já vão acostumando, tá bom? Nós vamos abreviar daqui para frente. SPD é um sistema possível determinado que possui apenas uma única solução. Se o sistema tiver 3 incógnitas, a solução vai vir com 3 números. Não é isso? O sistema possível indeterminado, e nós vamos abreviá-lo por SPI, é aquele sistema que possui infinitas soluções. Esse sistema, às vezes você bate o olho e você já sabe que ele é um sistema indeterminado. E às vezes não. Aqui, se você bater o olho, você já sabe que é. Por quê? Porque essas equações são idênticas. Se você multiplicar a primeira equação por 2, você vai observar que vai dar a segunda. Quando você tem duas equações idênticas, você não precisa permanecer com as duas. Você elimina uma delas. E aí o sistema passa a conter apenas uma equação. E ficando só com essa equação, como essa equação admite infinitas soluções, então o sistema também vai admitir o quê? Infinitas soluções. Outra coisa, e é uma curiosidade, se você resolve o sistema por adição, multiplica por menos 2 a primeira equação e soma com a segunda, você vai obter a identidade 0 igual a 0. Já é uma pista também, né, que ele é indeterminado. Porque 0 igual a 0 é verdadeiro. O sistema impossível, nós vamos representar, abreviá-lo por SI, é aquele sistema que não possui solução. Muitas vezes, você bate o olho, igual ocorreu aqui com o sistema indeterminado, você já consegue já falar, não, ele é impossível. Por quê? Como é que a gente pode conceber que a soma de dois números dê 10 e ao mesmo tempo que é 14? Isso é possível? Quer dizer, o lado esquerdo é igual, o lado direito é diferente. Não tem jeito, tem? Não tem jeito. Então, o sistema ele é vazio. O vazio a gente indica com uma bolinha cortada. Eu vou até contar um caso para vocês que aconteceu, e isso é verdade. Uma vez eu estava dando aula e eu expliquei para os meninos o seguinte: quando você for representar um conjunto vazio, ou você representa dessa forma, as chaves sem nada dentro, ou então a bolinha cortada. Os dois indicam vazio. Ou dessa forma ou dessa. Tá bom? Aí passados uns dias, eu apliquei uma prova e uma aluna escreveu o conjunto vazio assim. Eu falei, aqui, eu contei os décimos dessa questão, porque isso aqui não é vazio. Isso aqui é um conjunto unitário. Esse conjunto é unitário, porque dentro dele tem um conjunto, um elemento que é conjunto. Agora, dentro desse, não tem ninguém, ele é vazio. Então, por que você escreveu assim? Ah, não. Sabe, professor, eu queria mostrar que o conjunto era bem vazio. Aí, eu coloquei os dois. Eu falei, mas calma aí, tem alguma coisa mais vazia do que o vazio? Eu pensei, mas não falei, só se for a cabeça dela. Mais vazia do que o vazio. Precisa pensar o negócio dele. Bom, resumo aqui agora, tá? O sistema, então, nós vamos classificá-lo desse jeito, tá? Ele é possível quando ele tem solução. E se ele tiver solução, são duas possibilidades. A solução pode ser única ou você pode ter infinitas. Entendido? Agora, o sistema pode ser também o quê? Impossível. Quando ele não tem solução. E vocês vão fazer os exercícios do livro, que eu vou passar agora. Antes eu vou passar do ITA, não podemos esquecer, como desafio para vocês. Em que o livro ele vai passar os sistemas e você tem que classificar o sistema. Se o sistema for desse jeitão aqui, que você percebe que ao multiplicar uma equação você obtém outra equivalente, você não tem nem que resolver o sistema mesmo não. Você já coloca, né, a classificação dele. Vocês já podem abreviar. Esse sistema é o quê? SPI. Se o sistema tiver essa configuração em que, né, você tem que o lado esquerdo é o mesmo, o lado direito é diferente, então não tem como essas equações admitirem soluções iguais. É só você pensar do jeito que está aqui. Como é que dois números somados podem dar 10 e podem ao mesmo tempo dar 14? Porque a operação, não sei se vocês sabem disso,
se o Clêncio comentou o ano passado com vocês, que a operação ela é uma função. Vocês já pensaram nesse ponto de vista? Vocês lembram que cada elemento X tem que ter uma única imagem? Vocês lembram disso? Para ser função, você não tem que ter uma única imagem. Se você não tiver imagem, se um elemento tiver duas imagens, a relação não é função. Aí eu vou agora, então, passar para vocês uma novidade. Toda operação é uma função. Quando você pega, por exemplo, um domínio, onde você tem alguns elementos do domínio, você vai pegando duplas. Em vez de você pegar números, você pega pares ordenados. Tá certo? E aí, a função vai ser a função adição. Tá? Com a função adição, olha as imagens que eu vou encontrar aqui. 1 e 2 vai virar 3. Você está somando 1 com 2. O 3 e o 4, você vai associar aí com quem? Com 7. Está vendo? Então, como a operação é uma função, tem jeito de uma operação dar 2 resultados? Não, não tem. E aí vem um erro grave que as pessoas cometem, gravíssimo, que é esse aqui. Raiz quadrada de 9 é mais ou menos 3. Porque mais ou menos 3 elevado a 2 dá 9. Não é? É, mas está errado. Por quê? Porque raiz negativa. Está errado porque eu acabei de falar que toda operação é uma função. Se é uma função, cada elemento só pode possuir uma imagem. Não é verdade? Então observe. Aqui a gente convenciona que raiz quadrada de 9 dá sempre o resultado, a raiz quadrada dá sempre o resultado positivo. Então a gente convenciona que é 3. A confusão que é feita é com essa equação aqui, ó. x2 menos 9 igual a 0. O certo de resolver essa equação é você fatorar esse polinômio. Como é que a gente fatora A2 menos B2 mesmo? Raiz quadrada de A2 é A, raiz quadrada de B2 é B. Você faz a soma das raízes vezes a diferença das raízes. Vocês lembram disso? A2 menos B2 é A mais B vezes A menos B. Na hora que você fatora x2 menos 9, isso vai dar raiz quadrada de x2, quanto que é? X. E de 9, 3. Então isso aqui eu posso escrever assim, não posso? X mais 3 vezes x menos 3. Não é verdade? Como esse produto tem, para que esse produto dê 0, ou o x mais 3 é 0, ou o x menos 3 é 0. É isso mesmo? Então você vai ter duas opções. Ou o x mais 3 é 0, ou o x menos 3 é 0. Então o x é igual ao quê? Menos 3, e aqui o x é 3. Por isso que a gente resolve de um método mais rápido, que é dessa forma. x2 menos 9 igual a 0, x2 igual a 9, x igual mais ou menos raiz de 9. Porque são duas raízes mesmo. Dois números elevados a 2 dão 9. Então a gente não pode confundir. Numa equação de segundo grau, você vai ter aqui mais ou menos 3 como raízes da equação. Mas a raiz quadrada de 9 é 3. Porque aqui fica mais ou menos raiz de 9. E o raiz de 9 vale quanto? 3. Por isso que aparece o mais ou menos 3. Está entendido? Tá? É como se fosse um mais ali, quando vocês querem só raiz de 9. É, raiz de 9 vale 3. Mas mais ou menos 3. Mais ou menos 3 é porque tem dois números que elevados a 2 dão 9. Mas a raiz de 9 é 3. E por que eu posso escrever dessa forma? Porque na hora que você fatora, você vê. Né? A explicação mais detalhada está aqui. Então, amanhã, às 16h30, 17h20, alguns alunos foram convidados a participarem de um curso de nivelamento. Nesse curso de nivelamento, que eu vou dar aula, a gente vai discutir, vamos conversar, eu não vou falar, nós vamos conversar, tá? Sobre questões lá de trás, né? Que são questões que os alunos talvez não tenham aprendido na época e que foram trazendo essa dificuldade ao longo dos anos e vocês ainda têm. Quer ver um exemplo simples? Dividir número decimal por número decimal. São poucas pessoas que acertam isso, né? Então, quando tem que colocar um zero no quociente, um zero, a pessoa faz uma confusão danada. Então, nós vamos começar. Vamos relembrar como que divide número decimal, trabalhar com operação
decimais, com frações, com dízimas periódicas, tudo aquilo que você precisa, né, que você tem que lançar a mão daquilo, um cálculo, uma coisa assim, tanto numérico quanto algébrico, nós vamos relembrar. Porcentagem, regra de 3, acho que vai ser bacana. São alguns encontros, eu não sei quantos que são ao todo, tá? Mas quem foi convidado não deixe de vir, vai ser bem interessante. Tá bom, gente?